você que nos assiste na TV Câmara Natal. Estamos no ar com mais um programa Letras Potiguares, que você já sabe, é aquele encontro semanal para conversar sobre literatura, sobre cultura, só coisa boa que o nosso Rio Grande do Norte produz. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com um amigo, uma pessoa muito querida e muito talentosa também, poeta, cordelista, bibliotecário, ele é múltiplo, né? Seja muito bem-vindo ao Letras Potiguares, Lino Sapo. Muito obrigado, né, Michele? É um prazer estar sempre nos espaços que você me convida, né? Você que tem um pé na cultura, né? Uma grande incentivadora da nossa literatura, e é sempre um prazer estar aqui com você. Vamos começar com a história do seu nome, né? Do nome que você adota, que eu já sei essa história, mas os nossos telespectadores não conhecem. Então, por que Lino Sapo? Então, Lino Sapo, eu sou de Cachoeira do Sapo, né? É um distrito do município de Riachuelo, aqui no Rio Grande do Norte. E, por coincidência, quando eu vim morar na residência universitária da UFRN, lá as pessoas pouco chamam a gente pelo nome, né? Geralmente é pela cidade de onde a gente vem. E muita gente me chamava de o Sapo, por ser de Cachoeira. E outros me chamavam Lino. E aí, uma vez eu me tornei palestrante no ano de 2006 e eu tinha um poema chamado Coisas do Sertão de Antes. Ainda não era um poema dentro da estrutura do cordel, mas era um poema bem dentro da realidade sertaneja, das coisas que existia no passado. E a gente ia fazer uma palestra em Parelhas. E aí um dos nossos colegas, que era diretor desse grupo, que levava a gente, que era conhecendo, o projeto era conhecendo a UFRN através do residente. Era um projeto bem bacana. E aí ele não lembrava meu nome. E aí ele sabia que era Lino e sabia que tinha o Sapo. E aí ele coloca o meu poema e quando coloca lá embaixo, coloca assim, Lino Sapo. E aí a gente vai para Parelhas, né? E a gente ministra essas palestras lá. E a gente entregava esse poema para os alunos, e aí o poema ia com o nome Lino Sapo. E eu achei interessante. Você gostou? Porque tanto dava uma ênfase à minha terra, que era Cachoeira do Sapo, como também dava uma ênfase a esse animal que é tão, assim, maltratado pelo homem, né? Então, por que não Lino Sapo? E aí, desde então, eu me tornei Lino Sapo, desde 2006. Que bom, que bacana. Já tem uma longa história com esse nome artístico, né, Lino Sapo? Lino, você é bibliotecário, né? No primeiro momento, a sua formação profissional bibliotecário e também vereador por essa parte mais literária, mas quem chegou primeiro? O poeta ou o bibliotecário? O poeta chegou primeiro. Na verdade, a minha história com os livros é que me leva a ser bibliotecário, né? Eu nasci em Cachoeira do Sapo, em uma escola abandonada, né? Que é justamente a Escola Isolada Juvenal Lamartine, vendo aqui os filhos dele, né? E meus pais eram retirantes, né? Minha mãe é de uma cidade chamada Itajá, e meu pai era daqui Sul, né? de Parnamirim, mas a descendência da família dele é de Pedro Avelino, né? E aí se casavam naquela época sem nenhum tipo de planejamento, e quando eles casaram ficavam morando de cidade em cidade, fazenda em fazenda, e chegaram em Cachoeira do Sapo, tinha uma escola abandonada e foram morar nessa escola, e foi lá que eu nasci. E tempos depois, essa escola passa a ser justamente a escola que eu fiz minha primeira série, porque a escola foi pedida, foi reformada, e eu voltei a estudar justamente na escola que eu havia morado, que eu havia nascido. E aí, na minha família, só meu pai era letrado. Meu pai tinha uma quinta série, minha mãe era analfabeta. E meu pai adorava aqueles livros de literatura de cordel, né? Que era Juvenal e o Dragão, Josafá e Marieta. E quando eu tinha de 8 para 9 anos, meu pai se separa da minha mãe e vai embora. Então ele deixa minha mãe com 5 filhos, todos pequenos, em uma terra totalmente distante, e uma mulher analfabeta. E aí eu entro na escola com o único propósito de aprender a ler, para ler justamente aqueles livrinhos de cordel que ele havia deixado. Ficou assim uma caixinha de sapato, com mais ou menos uns 40 títulos de cordéis. E como lá na minha casa a gente era muito pobre, morava numa casinha de taipa, né? A gente não tinha televisão, não tinha rádio, essa coisa toda. Então
a literatura de cordel, a leitura daqueles livros, era meu universo. Era onde eu fazia minha imersão, né? Como ser humano, onde eu viajava. E quando ele vai embora, eu perco o meu leitor. Eu perdendo o meu leitor, aí eu parto para a escola justamente com esse propósito de aprender a ler, para ler os livros que ele havia deixado. E aí deu muito certo, né? Eu aprendi a ler muito rápido, me envolvi com a literatura de cordel. Depois comecei a ler aqueles livros de Tex, né? Eu entrei nos livros na revistinha de Tex. Quando eu percebi... Recruta Zero também? Não, porque não tinha. Não tinha, não tinha. A minha comunidade é muito pequena. Na época tinha em torno de 700 a 800 habitantes. E a gente não tinha tanto acesso assim a esse tipo de literatura. Depois da revistinha de Tex, eu já tinha um prazer, um gosto com a leitura. Eu comecei a entrar na literatura nacional, né? Onde eu me encontro com Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, com Machado de Assis, Lima Barreto, que era o meu preferido. E quando eu vim perceber, eu já estava na literatura universal, né? Já estava lendo Shakespeare, já estava Luís de Camões. Então, eu percebi que os livros, eles me trouxeram até a biblioteconomia. E quando foi no ano de 2003, eu já havia terminado o meu ensino médio em Cachoeira do Sapo, mas por ser de uma família pobre, e você sabe como funciona nesses interiores, né? Não tive oportunidade de emprego e eu consegui um emprego de servente de pedreiro dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Eu vim para construir justamente o prédio anexo da TVU. E aí, quando eu cheguei na UFRN, eu fiquei encantado com aquele universo. Era trabalhando ali e eu dizia, um dia eu vou entrar aqui. Um dia eu vou entrar aqui. Que coisa bacana. E aí, como eu vivia envolvido com a literatura, eu já escrevia. Você era um servente de pedreiro diferenciado, né? Diferenciado, letrado. Eu já escrevia algumas coisas, mas assim, não tinha ainda aquele refino. O direcionamento também, isso, né? Do né? que você queria. E aí, trabalhando dentro da UFRN, eu descobri que existia um curso chamado Biblioteconomia, né? Que era um curso que... Novo, né? Era novo e que tinha muito a ver com o que eu queria. Eu amava livros, né? E foram os livros que me trouxeram até aqui, né? E eu disse, eu vou fazer o vestibular. Então eu preparei um plano. Eu disse, olha, eu vou trabalhar aqui na construção civil por um ano e pouco, para tirar o meu FGTS e o seguro-desemprego. Vou entrar num cursinho para entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E assim eu fiz. Quando eu estava no aviso prévio, a minha mãe sofreu um aneurisma, e aí a gente gastou o que tinha e o que não tinha, né? Mas aí o sonho de entrar na universidade permaneceu. Eu disse, não, vou continuar. E aí eu vim novamente para Natal, fui servente de pedreiro novamente, agora dentro do Winston Churchill. A gente fez uma reforma no Winston Churchill, só que por 3 meses. E quando eu voltei para o meu interior, eu voltei assim tão desenganado, porque eu dava o meu melhor e mesmo assim não conseguia permanecer no emprego, né? Eu queria muito ter continuado como servente, né? Mas aí eu ainda lembro, o mestre chegou para mim e falou, olha, infelizmente a gente não pegou novos contratos e vou ter que te mandar para casa. E eu voltei tão triste. Eu, caramba, como é que pode isso? E aí eu disse, não, quer saber? A partir de agora eu vou estudar. Eu posso ser o pior vagabundo do mundo, mas eu vou passar o resto da minha vida estudando. E aí eu comecei a estudar. Fiz a inscrição para o vestibular da UFRN, foi muito interessante, porque na época eu não sabia que existia isenção, né? A gente do interior não tinha internet naquela época, 2005. Não tinha tanto acesso assim, não tinha né? tanto As acesso. Informações. E aí eu vim para fazer a inscrição e quando eu cheguei eu só trazia o dinheiro da inscrição, se eu não me engano eram R$90, e o dinheiro de voltar para casa. Só que quando eu chego lá no correio, era ali daquele do Centro de Convivência da UFRN, tinha que comprar um livrinho que era para fazer o questionário socioeconômico. E eu não tinha mais o dinheiro para comprar o livro. E eu, como é que vai ser?
Aí eu fiquei lá esperando, entrou um rapaz, aí ele ia fazer a inscrição também. Aí ele comprou o livro. Aí eu, na humildade, cheguei e disse, rapaz, eu sou do interior, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Tem como eu ver pelo seu? Ele, não, tranquilo, vamos nós dois aqui. Aí ficou ele de um lado e eu do outro, fazendo a inscrição, né? Mas era muito interessante, quando ele chegava assim na parte financeira, quanto salário mínimo é na sua casa? Ele colocava 10, aí eu colocava 1 para 5 pessoas. Tá entendendo? E aí, foi interessante que eu vim fazer o vestibular, e quando eu vim fazer o vestibular, não tinha onde ficar. Mas como eu havia trabalhado na construção civil, ainda tinha colegas meus trabalhando dentro da UFRN e tinha aqueles barracão de madeira, Sim. onde eles ficavam alojados. E eu fiquei os 4 dias alojados junto com eles. É mesmo? E quando foi no dia 6 de janeiro, era dia do meu aniversário. Dia de Reis Magos. Dia de Reis Magos, né? Aí eu recebi a notícia de que eu tinha ganho uma bolsa pelo ProUni, né? E quando foi no dia 16, 10 dias depois, saiu o resultado do vestibular, eu tinha passado em biblioteconomia. Que história bacana. E aí... Você já fez um cordel com essa história? Tenho um cordel, mas eu não tenho ele decorado. Ele é muito grande, sabe? E Mas uma trajetória dessa não tinha como ser um cordel pequeno de jeito nenhum. É bem grande. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei para o meu interior, com essa decepção e comecei a estudar, quando foi no mês de agosto do ano de 2005, teve um concurso para agente de saúde na comunidade. E tem uma escritora espírita por nome de Zíbia Gasparetto, que ela disse que nada é por acaso. E aí é interessante que eu escrevi a história do meu lugar. Eu escrevi a história do meu lugar assim, sem ter nenhuma noção do que era história, mas eu achava que era necessário registrar a história da comunidade. E aí eu comecei a escrever a história do meu lugar e teve esse concurso, esse processo seletivo. E nesse concurso tinha a entrevista individual e a entrevista coletiva e tinha a prova, né? E eu passei na prova, aí passei e fomos para a entrevista. E é interessante que perguntaram na entrevista do que vivia o povo de Cachoeira do Sapo. E aí eu fui e disse tudo detalhado em porcentagem, disse a quantidade de pessoas. E a entrevistadora ficou assim, como é que você sabe disso? Eu disse, não, é que eu escrevo a história. Então eu passei para agente de saúde. Passei em agosto, em setembro eu comecei a trabalhar, quando em janeiro eu recebo a notícia que eu era duplamente universitário. Então minha vida ela muda em 4 meses. Quando ela muda, né, eu trabalhava só pelo período de manhã, a UFRN era tarde e na UNP, que foi onde eu ganhei a bolsa, era noite. Porém, eu não pude ficar com a bolsa porque eu tinha passado na UFRN. Mas eu perguntei se eu poderia pagar. Já que eu estava trabalhando, eu perguntei se poderia e aí disseram que sim. E aí eu pago a da UNP e estudo na da UFRN também. E as pessoas perguntavam, você vai fazer qual? Eu disse, eu vou fazer os dois. Mais 2 universidades ao mesmo tempo? Fazer os dois. Para quem vem de onde eu vim, para quem passou por tudo que eu já passei, eu vou conseguir. E aí eu comecei a fazer as 2 faculdades. Só que tinha que ir trabalhar em Cachoeira, que é 90 quilômetros de distância. E não tinha transporte vindo de lá para cá no horário. Então eu vinha de carona. Eu peguei 367 caronas para me formar e eu me formei nas 2 universidades ao mesmo tempo. Que maravilha. Quando eu termino de me formar... Você fez biblioteconomia aí? História. História. Né? Eu sou formado em biblioteconomia e história. Quando eu termino biblioteconomia e história, como eu já vivia escrevendo cordéis, né? Gostava de escrever conto, fábulas, essa coisa, eu entrei para letras. E aí... Você havia me falado que fez 5 semestres. Isso, eu entrei para letras e comecei a fazer letras na UFRN, né? Estudar era o que eu gostava, e o que eu gosto até hoje, né? E aí, quando eu estava no 5º período, eu passei num concurso para bibliotecário lá na Universidade Estadual da Paraíba e aí eu tive que ir embora. Então eu não concluí o curso de letras, né? Até tentei por lá, naquela distância, mas não consegui porque não consegui aproveitar as disciplinas. E aí me formei
História, em Biblioteconomia, me especializei em Antropologia e agora estou terminando, né, vou defender agora, dia 22, o meu mestrado em Demografia, né? Então, essa é a minha carreira acadêmica. Na carreira literária, no ano de 2011, é que eu lanço o meu primeiro livro, chamado Inês. Ele é uma fábula que conta a história do surgimento do nome de Cachoeira do Sapo. E aí ele é disponível no Recanto das Letras para quem quiser baixar. Lino, dia 22 de agosto é o dia de nascimento de Jorge Fernandes, né? O dia que você vai defender a sua dissertação, né? Desde já, muitas energias positivas. Eu gosto muito do seu trabalho, né? Assim, você sabe disso, sempre eu peço sua autorização, sua licença. Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto de pedir autorização ao poeta. Tem gente que não gosta que a gente use o poema. Eu, particularmente, acho uma lisonja, né? Se alguém dissesse, eu quero usar um texto seu numa sala de aula, alguma coisa assim. E eu já usei muito seus textos nas formações que eu faço, nas jornadas pedagógicas das quais eu participo. As pessoas ficam muito encantadas. Não só pela qualidade do seu texto, mas também pela sua capacidade de retórica, a sua dicção é muito boa, né, na hora de declamar. E eu li outro dia um cordel seu que eu gostei demais. Eu gosto de todos, mas tem um que eu acho muito engraçado, que é o da Tapaué. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito daquele Sonhando Bem Acordado, que tem a xilogravura. Mas o da Tapaué é muito bacana. Então, aonde eu quero chegar com isso? Dizer que o seu cordel é um cordel que ele tem uma coisa assim, que não é forçosa. Por quê? Muita gente faz, às vezes, um cordel com uma coisa meio forçosa para tentar, aí eu abro umas aspas bem grandes, tentar um linguajar matuto, né? Talvez não seja nessa expressão, mas é uma coisa forçada. Mas esse da Tapaué eu acho fantástico. Você lembra dele, assim, de algum trecho? Lembro. E assim, né, o da Tapaué, eu acho até que é um estudo antropológico. É maravilhoso. Porque se você souber de cor... Eu vou declamar uns versinhos aqui. O da Tapaué, eu lembro que quando eu fui para a universidade, trabalhar na universidade, a minha mãe chegou para mim e falou, que inclusive está no cordel, né, Damiana. Ela chegou para mim e falou, meu filho, eu vou comprar uma vasilha para você levar sua comida para você mesmo preparar lá. Eu disse, compre, mãe. Só que quando ela chegou para cobrar o valor da vasilha, era um valor assim. Eu, mãe, que negócio caro é esse? Ela, meu filho, é porque é Tapaué. Tapaué original. Aí, que se bem que virou uma metonímia, que toda vasilhinha a gente chama de Tapaué, né? Tapaué, né? Tapaué. Aí isso me despertou curiosidade. Na casa da minha irmã, Adelina, ela era cheia de Tapaué. E ela fazia consórcio para comprar esse Tapaué. Então eu comecei a perceber que fazia parte do universo feminino, Sim. as Tapaué, né? E aí eu disse, não, vou fazer um cordel em relação a isso. Sem querer interromper, mas já interrompendo, a mãe da minha irmã, eu tenho uma irmã parte de pai, e a casa dela tem um armário, tem 2 armários, um armário para guardar a louça do cotidiano e um só para Tapaué. Eu chego lá e digo, mulher, me dê alguns de presente. Ela, não, porque não pode. Não usa, não dá, não vende, não negocia. Não, a Tapaué é como se fosse um ouro, coisa assim parecida. Um selo. E foi aí que eu fiz o cordel, né? Eu disse, a história é repleta de muita dominação, povo invadindo povos, nação vencendo nação. Porém, nada foi maior, com conquista bem melhor que a Tapaué no sertão. Esse negócio, seu moço, é feito febre do rato. Basta comprar uma vez, gruda feito carrapato, vicia no mesmo dia, que parece bruxaria mesmo sem nada barato. O sertão que se servia de frasco de margarina, garrafa, pote pet, não serve mais para rotina, pois a tal da Tapaué chegou dando pontapé, deixando tudo em ruína. Até potes de sorvete, útil para guardar feijão, caíram no esquecimento e ninguém usa mais não, sumiram da geladeira e estão cheios de poeiras, sofrendo essa ingratidão. Eu até fico pensando que isso deve ser plano de uma nação poderosa ou mesmo de marciano para dominar nós matutos com esse sistema bruto que aumenta todo ano. Nem Padre Cícero previu essa nossa dependência. Um vasilhame de plástico
ter bastante influência, tem que ter explicação, esse fato no sertão mudando nossa existência. Francisquinha da Pamonha compra uma todo dia, ainda entrou no consórcio com as filhas de Maria, passou 6 meses pagando, por último acabou tirando um conjunto de bacia. Já Antônio de Chipeba, inocente, se lascou. Ao ver a garrafa na mesa, por um cabaço trocou, encheu, levou pro roçado, esse foi o seu pecado. A mulher quase o matou. Só porque a tal garrafa chegou um pouco arranhada. Zezinha, quase uma santa, ficou muito zangada, fumaçando pela venta, bem quando Antônio senta, foi levando uma paulada. Eu tenho muito aprendido, a marca tem me ensinado, a TPM chegando e o chocolate falhado, eu compro uma Tapaué, dou de presente à mulher e vivo bem sossegado. O sertão sem Tapaué tá difícil de viver e casamento sem ela é difícil de manter. Mas amigo, se atente, faça de tudo e não invente de nas Tapaué mexer. Maravilha, muito bom. Eu tentei resumir porque bom, é um cordel muito grande, muito né? bom. E a sua capacidade de memorização, não é? Porque é incrível isso. Eu descobri que para você ser poeta, você tem que decorar. Não é legal você estar lendo essa coisa toda, até porque a gente vai fazer muita apresentação em escola, em universidade, e quando você tem decorado, fica melhor, né? E também descobri uma coisa, que isso foi a área da biblioteconomia que me deu. Se o poema for longo, as pessoas não gostam. Então, eu tento manter meus poemas sempre na faixa de 2 minutos abaixo. Porque se ele for grande, o pessoal não escuta. Eu acho que a velocidade com que as coisas acontecem hoje no mundo não permite que você faça uso, né? Por exemplo, Minha Tapera, que é o poema que eu fiz para minha casa, né? A gente morou em 12 casas, lá em Cachoeira do Sapo, junto com a escola. 12 casas? 12 casas e um pé de árvore por um dia. E aí meu pai conseguiu comprar uma casa, era uma casinha de taipa. Né? As casinhas de taipa elas não existem mais nos interiores porque essas políticas de governo, né, tiraram as casas, né, que foi uma maravilha. E aí eu morei por 9 anos numa casa de taipa e eu disse, eu vou fazer um poema para minha casinha para eternizar ela, já que não existe. Né? E eu disse, tortinha e pensera ela que eu tocava com mieira, um cupim já na madeira comprometendo a janela. Nas portas 2 tramelas, quando a lua se trepava, pela fresta alumiava um chão de barro batido, cedo da noite varrido do casebre que eu morava. Uma mesa de umburana, com tamburetes de couro, furada já por besouro para pôr nossa porcelana, de goiabada e banana, latas de doce vazia, que mamãe feliz fazia, prato pra gente comer, bem bonito de se ver e de muita serventia. No fogão, o fumaceiro, com lenha seca a queimar. Eu chamuscava um preá, pego pelo terreiro, por um cão bandoleiro que mal podia latir, com as costelas surgir, mas vigiava o quintal de tudo que fosse mal para seguro eu dormir. Um sapo no pé do pote, solvindo uma cigarra, de longe fazendo a farra sob a mira de um caçote, um raio tocava um shot, enquanto eu me balançava, chega os punhos se estalava da rede fedendo a mijo, que era meu esconderijo quando a luz manhã apagava. No inverno, 5 goteiras me faziam companhia, mas de manhã alegria com o tambo da biqueira, barro desce da madeira, ficando as varas somente, e eu, meninote inocente, amolava a minha enxada, agradecia a invernada que ia dar de comer a gente. Que maravilha, Lino. Você tem livro publicado, Lino? Eu tenho Inês, foi o meu primeiro livro, né, que foi publicado em 2011. Cordéis? Não, é uma fábula. Sim. E em 2015 eu lancei Conhecendo os Nomes das Cidades do Rio Grande do Norte, um conto, que eu acho que é a minha obra mais conhecida dentro do Rio Grande do Norte, que fala de todas as cidades do Rio Grande do Norte em um conto, sem usar o nome das cidades como o nome mesmo de uma cidade, né? Entra como adjetivo, substantivo, entra como tudo menos como uma cidade. Você precisa publicar seus cordéis. E aí eu tenho uma coleção chamada Caçoar de Versos, uma safra de rima no lombo da vida, que é composta por 20 cordéis
em 10 livretos. Maravilha. Esses todos foram publicados. Maravilha. Eu sou editor, pessoa física, e eu mesmo lanço. Sim. E, ultimamente, já faz mais de 3 anos, que eu tenho o livro DNA Sertanejo, né, que eu pretendo lançar, que é de onde eu mando aqueles poemas para você, e ainda não tive tempo, né? Depois que eu entrei no mestrado, eu não tive tempo de mexer. Mas lá está cheio de poemas que refletem a terra e o povo. Muito eu bom. gosto disso, né? Muito bom. Lino, eu gostaria de agradecer. O nosso tempo, infelizmente, né, já está se esgotando. Eu ficaria aqui muito tempo conversando com você, ouvindo suas declamações, porque eu gosto de verdade, não estou dizendo isso por conveniência, você sabe disso. E agradecer pela sua presença, pela sua amizade e parabenizar, porque eu acho que você é um grande poeta, um grande nome dessa safra contemporânea, sou sua admiradora, você sabe disso. Queria deixar aqui para você fazer as suas considerações já com os meus agradecimentos. Então, eu que agradeço, né, Michele? Eu tenho percebido o quanto que você tem se empenhado pela literatura do Rio Grande do Norte, e eu acho que isso é positivo, tanto para a literatura como para a gente que faz a literatura, né? A gente precisa de mais Micheles, né? A gente precisa desse espaço onde a gente possa tá mostrando o nosso trabalho, porque eu acho que o prazer do artista é isso. Né? Precisa ser visto, né? Precisa ser visto. Então, só gratidão, sempre que precisar dos meus poemas estão à sua disposição. Muito obrigada. Como bibliotecário e como poeta, eu sinto que meus poemas, eles têm que servir ao povo. Então, Sim. onde ele for útil, eles irão. Muito obrigada, Lino. Obrigada de coração. E vamos aguardar mais poemas e você vir aqui outras vezes, aqui o convite está sempre aberto para você. Muito obrigada e Eu que agradeço. até o próximo programa.